Ó, o PH chegando por aqui. O PH, quero te agradecer a tua aula ontem com relação à Colômbia, no Silvio. Eu estou na condição de ouvinte ali, né? Estou ouvindo trabalhar, estou ouvindo por primeira página e te ouvindo. Obrigado pela aula com relação à Colômbia, viu, PH? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli. Sempre um prazer estar aqui na Auriverde, trazendo o microfone para terras Yankees, né? Aqui é Yankee de fato, né? Onde eu estou. Sempre um prazer, meu caro. Um abraço a toda a audiência. E, Pitoli, esse é o dever, né? Temos que vir aqui e deixar o nosso público bem informado, meu cara. É sempre uma honra. Muito obrigado. Aliás, o assunto hoje pela manhã aqui é a sessão 301. Flávio vai na Itatiaia e diz que pede para Trump, Vance e Rubio não taxar o Brasil. Entretanto, a sessão 301 identifica no Brasil pontos onde uma nova taxação, tarifação, enfim, seja quase que inevitável por conta de condutas de governo e também do próprio Poder Judiciário. O Trump quer taxar o Brasil ou terá que taxar o Brasil em função da 301, PH? Olha, Pitoli, o que a gente pode dizer é que é uma junção de várias coisas, porque as tarifas também estão sendo utilizadas como matéria de pressão política. E o que a gente pode dizer é que nos últimos 5 dias o Donald Trump adotou uma postura. Jogou para o ar tudo que ele conversou para o Lula, as promessas do Lula não avançaram e o Lula acreditou que poderia, de repente, empurrar com a barriga. Tudo isso que eu estou dizendo porque, para ficar claro que a seção 301, ela tem questões que precisam de fato serem investigadas de concorrência desleal com empresas americanas, e isso faz com que o governo brasileiro ou ele tome atitudes para mudar a sua estrutura e a forma que ele está trabalhando para essa concorrência, ou ele vai ser taxado. Mas a gente também tem que encarar isso da seguinte forma: Donald Trump e Marco Rubio estão declarando guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente entender essa questão da seção 301, por exemplo, Pitoli, nós temos alguns casos que apontam, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro do Brasil. E isso utilizando justamente infraestrutura chinesa. Pois é, os carros elétricos da BYD, eles foram postos nessa investigação, quando os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse de vender carros elétricos no Brasil. Mas eles vão utilizar qual tabela para isso? A tabela de quem está ali dando todos os subsídios corretos para os seus trabalhadores, pagando salários dignos, pagando os impostos certinho. Enquanto os chineses estão importando mão de obra para o Brasil, eles estão utilizando praticamente a escala 7/0 com esses chineses e não seguindo a legislação trabalhista brasileira. Então isso torna a concorrência desleal. E o que o governo americano entende, por exemplo? Peraí, você tá fazendo então com que o meu produto seja mais tarifado do que os chineses. Nós estamos seguindo as suas regras, as suas leis, e vocês ainda assim estão cobrando mais impostos, então vamos fazer diferente. Eu vou aplicar então mais impostos sobre os seus produtos, porque aí a balança ela fica equitativa. Também aí a gente precisa entender, Pitoli, quais seriam os próximos passos de tudo isso, até para saber se esse pedido do senador Flávio Bolsonaro seria atendido ou não. Nós teremos até o dia 1º de julho para o recebimento de comentários públicos sobre a taxação. E isso fica aberto, né, para escrutínio e, inclusive, esses comentários podem ser direcionados ao Congresso americano. No dia 6 de julho de 2026, nós teremos a realização de uma audiência pública formal para debater os impactos da medida. E aí, no dia 15 de julho, né, é a data, alvo e prazo final para a implementação definitiva dessa tarifação de 25% contra o Brasil. E aí, isso vai para a mesa do Donald Trump e cabe a ele essa decisão de dar essa canetada ou não, Pitoli. Agora, nós temos um outro ponto aqui que é necessário entender no meio de tudo isso. Quando a Suprema Corte derrubou os decretos do Donald Trump sobre a questão das tarifas globais que ele aplicou, ele falou: eu tentei fazer do jeito mais fácil, mas eu tenho outras ferramentas e vou utilizar a seção 301, que talvez vai ser mais punitiva para muitos países. Na época ainda eu falei, acho que o Brasil vai se dar mal nessa. E é o que está vindo por aí, meu caro.
PH, a gente pode falar da questão de direitos autorais, as piratarias do Brasil, a gente pode falar sobre o não combater a corrupção, ou quem combate é perseguido, a gente pode falar sobre, por exemplo, usinas de açúcar e álcool, né, dominadas pelo crime organizado. Eu acho que são vários os pontos apontados pela 301 que eu não vejo condição imediata do Brasil avançar no combate a essas questões, hein, PH? E Pitoli, e olha só, todos esses pontos que você disse, vai bater aonde também? Na mesma questão envolvendo a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Por quê? O que os Estados Unidos querem? Eles querem ter aqui um hemisfério mais limpo e tirar o crime organizado de dentro da estrutura dos seus vizinhos. Por quê? Os seus vizinhos, políticos inclusive, estão utilizando o crime organizado como uma forma de enriquecimento ilícito e que isso prejudica os Estados Unidos da América. Então eles estão utilizando toda a zona de pressão do soft power americano. Você quer ter acesso ao grande mercado americano? Estou pegando as palavras do Trump aqui, obviamente. Você quer investir aqui? Você quer ter direito aos dólares dos Estados Unidos, a nossa economia, a nossa indústria, nossos produtos? Então você também tem que ajudar os Estados Unidos a continuar grande. Ou senão, você vai ficar do outro lado, mas sem acesso a tudo que nós podemos oferecer a vocês. E aí, quem tem material humano, quem tem uma economia forte, mesmo com todos os problemas que a economia americana tem, a projeção do dólar, entre tantos outros pontos, como principalmente o potencial industrial em vários setores, é quem vai dar as regras do jogo, né, Pitoli? Agora, e a história da indicação do embaixador, hein, pelo Marco Rubio também vai no mesmo sentido, porque ele vira um cão farejador, guardado o respeito aqui, é claro, né, um farejador para o que o Rubio está tentando combater em toda a América Latina, né, PH? Eu colocarei o perdigueiro, né? Para quem, né? O perdigueiro. Olha só, Pitoli, de fato, tá? E é por isso que eu digo que o Donald Trump e o Marco Rubio declararam guerra abertamente ao Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, tive também, né, com o Silvio Navarro, pude comentar sobre isso. O Lula, ele disse lá no Sergipe que um tal Marco Rubio, que estava de conchavos e planejamentos, né, quando eu fui lá, não apareceu, que era falso. Na verdade, se ele estava conversando com alguém, era com o Papa para, né, ajudar o povo cubano ao invés de dar dinheiro na mão da ditadura. E isso pega mal. Acho que o Lula não percebeu que o mundo hoje é diferente de 2002, meus caros. Faz 25 anos quando ele ganhou a primeira eleição e ele está numa rotação antiga ainda das declarações públicas dele. E aí o que nós tivemos? Uma nova rodada estratégica dos Estados Unidos, que não é só no Brasil, tá? E isso daqui, percebam, meus amigos, é uma estratégia de relações internacionais, porque a Colômbia também estava sem embaixador já há um bom tempo. E agora o Donald Trump, no mesmo dia, indica ele, o Marco Rubio ali, um embaixador para o Brasil e um embaixador para a Colômbia. E ele faz isso no Brasil logo depois de dar ali a definição, as sanções em cima do PCC e do Comando Vermelho, e na Colômbia logo depois de De La Espriella vencer o primeiro turno. Então isso também está sendo utilizado como uma zona de pressão política. E aqui falando sobre o Daniel Pérez, aí que a coisa fica um pouco mais estreita em relação ao governo brasileiro. Por quê? Ele atualmente é o presidente da Câmara dos Deputados Estaduais da Flórida, ele é o Speaker of the House, como nós comentamos aqui nos Estados Unidos. Ele tem 38 anos de idade, tá? Ele é católico e está vindo com uma visão muito ideológica. Ele é conhecido por ser alguém muito próximo ao Marco Rubio, uma pessoa de confiança dentro da estrutura política da Flórida, porque é muito comum aqui você ter o apadrinhamento também. Então o Rubio, talvez ele e o Ron DeSantis, que é o governador, são os dois maiores políticos, os políticos com mais peso do estado da Flórida, que hoje é um estado amplamente republicano. E o Daniel Pérez é alguém de muita confiança e um apadrinhado do Rubio dentro do Congresso floridiano.
E isso, então, é um upgrade na carreira dele. Ele está deixando a carreira de parlamentar, está se afastando para ir para o Brasil ser esse embaixador. E o perfil dele, tá? Além de tudo, ele é formado em direito. E o Brasil está ali em grandes embates com o governo americano e com a justiça americana sobre a estrutura do direito e abusos que estão acontecendo nessa área. Então eles estão mandando um republicano feroz, marco-rubista e operador do direito. Então veja só o que nós temos aí. É uma guerra de pressão que o governo Trump está fazendo. Em 5 dias, então, recapitulando: PCC e Comando Vermelho terroristas, pressão sobre a seção 301 e um embaixador que vai vir com muita força para o Brasil. Agora é saber se o Lula vai tomar a decisão aí de negar as credenciais do embaixador ou não, o que pode piorar ainda mais a relação entre os dois governos. E imaginar o seguinte, é um embaixador que vem para cá com o conhecimento que tem e vai perguntar quem é que foi que colocou o Elon Musk naquele inquérito? Quem é que tá, hein, PH? Você imagina um cidadão que conhece o mínimo do direito, vem na condição de embaixador e vai tentar entender o que acontece aqui do ponto de vista do Poder Judiciário. Ele vai... O relato que fará o Marco Rubio, né, embora o Rubio já saiba de tudo, deve ser ainda mais assustador, porque a verdade está aqui, salta aos olhos, né? Pois é, e Pitoli, aí a gente vê como tem aquele ditado, né? Quando o seu adversário ou o seu inimigo está errando, deixa que ele continue errando, né? Mas vamos aqui, ó, vamos falar baixinho para ninguém ouvir, tá, Pitoli? Mas ninguém tá ouvindo mesmo, só nós dois, PH. Só nós dois aqui, baixinho. Mas o Lula é burro, né? Ele vai cutucar o Marco Rubio, meu amigo. Na hora que ele falou aquilo na sexta-feira, eu falei, não, Lula, não é assim. Vai dar ruim isso. Olha, a resposta veio a cavalo, viu? No dia útil seguinte, já veio aí a resposta, que foi ontem, né? Olha, Lula, eu acho que você tem que parar um pouco, porque o Brasil pode se prejudicar, né? Politicamente até é bom, mas o Brasil pode se prejudicar. Eu defendo a ideia dele dormir com o microfone na mão. Eu defendo a ideia. não perder tempo, aproveitar todas as oportunidades para ouvir o Lula. Agora, no PH a gente precisa avançar e quero te ouvir sobre Netanyahu e Trump. Teve conversa mais quente ao telefone, é isso? Olha, Pitoli, mais quente, o relato que nós temos que vazou na Axios ontem. A Axios é um dos grandes portais voltados, né, à política, de insiders ali dentro da estrutura de governo, seja Capitólio, Suprema Corte, Casa Branca, né? E os relatos dão conta que houve uma discussão ferrenha, assim, de gritos ao telefone entre o presidente Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Trump estaria muito descontente com Netanyahu por conta da ofensiva que ele está fazendo contra o Hezbollah no Líbano, e já tinha ali uma projeção de Israel entre a noite passada e a noite de hoje, que daqui a pouco começa lá no Oriente Médio, de atacar Beirute, a capital do Líbano, posições do Hezbollah. Só que está tendo um custo de vidas civis nisso tudo. Então, os relatos dão indícios de que, primeiro, Trump disse que o Benjamin Netanyahu tinha que ser grato porque ele está salvando a pele dele da prisão, né, por conta de um escândalo de tráfico de influência que está sendo investigado já há um tempo, né? Inclusive o Trump até pediu para que isso fosse arquivado. E depois ele também disse que o Netanyahu está isolando Israel no cenário internacional e que hoje é possível que a maioria dos países odeiem Israel, e isso é péssimo, inclusive para as negociações envolvendo o Irã. Oficialmente, essa informação é negada, por óbvio, mas a operação de Israel que iria atacar ao Líbano, por hora, foi suspensa. Foi suspensa. E, Pitoli, há um tempo atrás, há mais ou menos duas ou 3 semanas atrás, eu gravei um material no meu canal, PH Araújo nos Estados Unidos, se me permite aqui um jabá indireto, Pitoli. Claro. Mas o que nós temos, então, nesse cenário? Eu fiz um vídeo falando de como o apoio a Israel tem diminuído tanto entre democratas quanto entre republicanos, e não só políticos, mas o eleitorado também.
E o Trump, ele é um dos grandes apoiadores de Israel, mas essa diferença de interesses e até mesmo no discurso público vem crescendo cada vez mais aqui dentro do cenário interno. E essa briga, então, mostra pra gente que a coisa não tá tão bem entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Trump, inclusive, que durante várias questões no início da guerra com o Irã, rogou para a sua administração ações que foram feitas por Israel, como, por exemplo, a eliminação do Khamenei, Ali Larijani, outros líderes, e sempre deixava de lado aquilo que Israel fez com a sua inteligência, e o governo de Israel estava meio que tocando isso. Mas dentro de Israel já são alguns políticos que vêm dizendo amplamente na mídia, tá? É hora de dizer não para os Estados Unidos, porque a visão dentro de Israel é que Trump sempre está deixando pelo caminho aquilo que ele começa. Sim. E depois, na hora que a coisa voltar a esquentar, Israel vai ter que se virar para resolver os problemas que, segundo a visão desses políticos, o Trump começou e deixou pela metade lá dentro. Então a situação está bem crítica entre eles. PH, eu tive em Israel 60 dias depois do ataque de 7 de outubro, eu ali estive. Visitei um kibbutz atacado de Niroz, em Sderot, e fui até a divisa com o Líbano. E vi Israel cumprindo com todas as determinações da ONU com relação àquela faixa desmilitarizada e do outro lado, o Líbano e o Hezbollah enviando mísseis para o lado de Israel. Eu faço uma pergunta para o governo americano. Se o 7 de outubro, para mim, comparado ao que aconteceu no 11 de setembro, eu posso equivaler... Como é que os americanos agiriam diante de um 7 de outubro? Outra questão, os israelenses estão lutando pela defesa dos judeus, não é do território, é de um povo. E eles sabem que financiados pelo Irã, Hamas e Hezbollah, eles são usados para destruir o povo judeu. E a leitura errada que esses americanos estão fazendo agora, ao meu ver, e eu saio em defesa do povo judeu aqui, é a seguinte: o Ocidente é o próximo, o povo cristão é o próximo da lista. Cumprida a missão de exterminar o povo judeu, missão incumprível, biblicamente até acredito, né? Missão incumprível, mas imagine você, o povo judeu eliminado, essa turma vem em cima de quem? Do Ocidente, dos cristãos. Então, eu defendo o posicionamento do povo judeu, defendo o posicionamento do povo israelense. Essa luta tem um motivo: preservação de um povo, viu, PH? Então, eu tô com o político judeu israelense que diz: olha, a questão aí é a seguinte, Trump abandona pelo caminho. Tá aí, a gente já acompanhou isso, né? Embora possa parecer estratégia, mas em muitas situações parece abandono sim. E aí eu faço uma defesa do povo judeu, viu, PH? Olha, Pitoli, e tem um outro ponto, né, que a gente precisa colocar em cima de todo esse cenário. Bom, os judeus, eles não se preocupam tanto com a opinião externa, porque eles sabem que eles, como você disse, eles precisam defender todo o seu meio de vida. Mas aqui tem um outro ponto que a gente precisa trazer. Existe uma teoria política, Pitoli, que é chamada teoria da ferradura. Uma ferradura de cavalo, ela tem esse formato, né? Então, os extremos, eles acabam se atraindo. Então, nós temos posições ali, é óbvio que eu não estou falando de extrema-direita, no sentido que a grande mídia fala, mas pessoas com posições extremadas, tanto à esquerda quanto à direita, no mundo, nesse momento, eles têm algo que estão os unindo, que é o antissemitismo. E isso é uma preocupação clara, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos da América. O Donald Trump fez um expurgo dentro do movimento MAGA nesse sentido. No Brasil, nós estamos enfrentando problemas com isso nos meios da direita, né? Isso é necessário começar a falar, porque é algo que está acontecendo e crescendo muito. O mesmo está acontecendo na direita europeia também. A direita europeia, ela é problemática por si só, né? Mas isso a gente pode tratar em outra oportunidade.
Mas são vários os comunicadores, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, que estão fazendo proselitismo a uma perseguição aos judeus. Basta ver que nós tivemos alguns exemplos durante a pandemia muito similar do que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial, e agora, nessa questão envolvendo, né, o 7 de outubro, como você bem trouxe, também começou a ser utilizado o mesmo expediente. E aí, Pitoli, a gente vai entender, porque hoje em dia muitas pessoas falam que o nazismo era de direita. Sim, né? Uma vertente que saiu do socialismo alemão, que tinha uma visão nacionalista, trabalhista, é chamado de direita. Sabe por quê? Se está a 1 milímetro de Stalin, é direita. Trotsky, para muitos naquela época, seria considerado de direita, vejam só. Mas muitas pessoas, infelizmente, na direita, apoiaram ações de Benito Mussolini, apoiaram ações, inclusive, do Bigodinho, do pintor austríaco, justamente por encampar esse tipo de visão, principalmente do nacionalismo, que as pessoas confundem muito com patriotismo. E isso é um risco muito grande, meu caro amigo. E eu tenho essa mesma preocupação. Todo povo tem os seus problemas. Os americanos têm os problemas deles, os franceses, os brasileiros, os japoneses, os chineses, assim como os israelenses. Mas somente um deles sempre é utilizado como bode expiatório na história. E isso é um problema, né? Você pegar ali um George Soros, que inclusive o objetivo declarado dele é o quê? Destruir o Estado de Israel. E as pessoas utilizam George Soros para poder colocar na fogueira todo o povo judeu. É um contrassenso, meu caro. PH Vox, Paulo Henrique Araújo passando por aqui mais uma vez. PH, obrigado por dedicar o seu tempo para a Auriverde Brasil, PH. É sempre uma alegria, meu caro. Um forte abraço a toda a audiência. Precisando aqui, estou com o meu microfone Auriverde direto de Washington. Querido, uma honra. Obrigado, PH. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.